Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à segunda palestra promovida pelo Grupo de Estudos em Fitopatologia, o GFITO-LQ. Meu nome é Aline, eu sou vice-coordenadora geral do grupo. E para quem ainda não conhece o Grupo de Estudos, ele é formado por alunos do programa de pós-graduação em Fitopatologia da Exalc e também por alunos de outros programas aqui da mesma instituição, alunos que têm interesse nessa ciência. Atualmente, o grupo tem como coordenador o professor Dr. Jorge Rezende, ele é docente aqui da Exalc, e os objetivos do grupo são compartilhar conhecimentos e experiências relacionadas à fitopatologia e, consequentemente, proporcionar aos alunos um maior desenvolvimento na formação acadêmica e profissional. Hoje nós convidamos o professor Dr. Alexandre Capucho para falar sobre o manejo de doenças da mangueira no semiárido nordestino. O professor Alexandre, ele é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa, onde durante esse percurso acadêmico trabalhou nas áreas de resistência, epidemiologia e biologia molecular, notadamente na cultura do cafeeiro. Atualmente, o professor Alexandre é professor adjunto da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, e realiza pesquisas com doenças de frutíferas cultivadas na região semiárida do submédio do São Francisco. Está com o microfone ligado, pode desligar? Tem alguém que está com ruído. Eu não consigo identificar quem é que está com o microfone. Ok. Agora eu passo... Desculpa aí o transtorno, pessoal. Agora eu passo a palavra ao professor Alexandre e desde já eu agradeço, em nome de todo o grupo, por ter aceitado o convite em compartilhar os seus conhecimentos conosco. A todos os ouvintes, caso tenha alguma dúvida, pedimos por gentileza que enviem no chat. Mantenha o microfone desligado, né? Eu consigo silenciar aqui, mas como tem um número grande de pessoas, é difícil. Demora um pouquinho até eu achar e silenciar. E aproveitem, né, a palestra e a gente vai abrir, ao final, um espaço para perguntas. Pode começar, professor. Ok, Aline, muito obrigado. Tá? Gostaria... primeiramente dizer que eu me sinto muito feliz com um convite desse, tá? De falar para estudantes de pós-graduação, principalmente se tratando de uma universidade tão renomada como é a Exalc. Tá? Então, muito obrigado, me sinto muito honrado, realmente, do fundo do coração, por esse convite do grupo de estudos aí de vocês. Tá? Bom, a Aline me pediu, professor, você gostaria de falar um pouquinho para a gente aí sobre controle de doenças no semiárido? A gente escolheu a cultura da mangueira e assim, no início eu vou falar um pouquinho até sobre o semiárido nordestino também, para a gente dar uma contextualizada, justamente pensando em uma apresentação voltada para discentes, a gente tem que tentar mostrar e sensibilizar vocês que muitas das vezes o que a gente aprende na universidade, ela tem uma conotação um pouco mais generalizada e que a gente tem que ter essa expertise de adaptar esse conhecimento geral, né, que eu falo assim, para todas as culturas, para particularidades, tá? Sempre focando lá no nosso famoso triângulo de doenças, né? Então, vou falar sobre ele aqui, tá? E nesse iniciozinho, então, eu queria dizer que eu estou muito feliz, tá? E vou tentar aí, da melhor forma, contribuir para a formação de vocês, chamando atenção para alguns pontos, tá? Enfim, vamos lá, né? Eu estou na Univasf, como a Aline falou. Só estou aqui apanhando para passar o slide. Ah, sim, ok. Deu certo. Pode ser a questão da conexão aqui. Bom, gente, então a Univasf, muitos me perguntam, poxa, mas você trabalha na universidade particular? Essas universidades do Reúne, gente, elas surgiram com essas denominações, diferente, por exemplo, de uma USP, UFV, UFLA, tá? Essas que foram criadas há mais tempo. Tá? Então, a nossa universidade tem pouco tempo. A lei que criou ela é de 2002 e ela foi inaugurada em 2008.
Tá? Então, essa imagem aqui, você já consegue até perceber, né? Nossa, que gramado mais ralo. Na verdade, aqui é por conta do nosso clima. Nós estamos numa região semiárida, poderíamos estar irrigando aí, mas isso tem a ver também com cortes, né, de recursos, enfim. Isso não é o nosso objetivo falar. Mas a Univasf é uma universidade multicamp. Tá? Nós temos hoje 7 campi na Univasf, tá? Incluindo campos em 3 estados da federação. Tá? Então, nós temos na Bahia mais de um, nós temos no Piauí e em Pernambuco. Tá? Em Petrolina, especificamente, nós temos a sede, que é essa imagem que eu estou mostrando para vocês, e o Centro de Ciências Agrárias. Tá? Então, eu, como sou da agronomia, o local que eu trabalho é justamente nesse campus aqui. Tá? Ele tem esse formato mais circular, onde ficam os prédios, tá? E do lado de fora desse círculo aqui é onde ficam as áreas de cultivo, né? E também tá, criação de animais, dos outros cursos aí que tem na Univasf. Hoje a gente conta aí com cerca de 30 cursos de graduação, tá? Pouco mais de 15, 17 cursos aí, estricto sensu, mais os EADs. Então, é uma universidade grande, tá? Multicamp. E a gente está localizado, então, no semiárido, tá? Então, estou mostrando aqui, eu tirei essa imagem aqui do Google, só para vocês começarem a entender um pouquinho como é que seria essa questão, porque vai ter repercussão no manejo, tá? Então, aqui, ó, um pedacinho aqui, uns fragmentos do Maranhão, temos o semiárido, pega metade do Piauí para cá, vai descendo, corta a Bahia toda e pega um pedacinho aqui de Minas Gerais, tá? No norte de Minas aqui. E aí vai subindo depois, pegando todos os estados do Nordeste, incluindo o Ceará aqui em cima, tá? Então, essa é a região delimitada politicamente, né? Pelo Ministério da Integração Nacional, é a região semiárida, e nós temos um bioma nessa região, tá? Que é o chamado bioma Caatinga, que é, inclusive, o único bioma exclusivamente brasileiro. Tá? Então, realmente é uma fonte de biodiversidade absurda, que, inclusive, precisa de muitos estudos. Tá? A nossa Universidade de Curso de Biologia tem atacado muito essa frente aí para estudar. Né? Nós temos, inclusive, trabalhos na linha aí da transposição do São Francisco, onde se identificou, inclusive, espécies vegetais novas, tá? Umas flores bonitas aí que ninguém nunca tinha visto no mundo, tá? Endêmica da região da Caatinga, tá? Então, pega tudo isso daqui, a nossa região da Caatinga. E tem uma transiçãozinha aqui que é chamado agreste, tá? Que separa um pouco mais chuvoso, que separa da Mata Atlântica aqui do lado, tá? Então, é só mesmo para sintonizar vocês aí com a geografia, tá? Mas, enfim, a área é realmente grande, tá? Observe o cenário. O nome Caatinga significa Mata Branca, tá? Então, a diferença nessas imagens aqui, gente, são de apenas 40 dias após as chuvas. Tá? Em 40 dias, as plantas da Caatinga têm um poder de regeneração astronômico, tá? De sair de uma situação que, para muitos de vocês, ao olhar isso aqui, é dizer que está tudo morto, tá? Mas isso aqui está tudo vivo. Tá? E 40 dias depois, emite folha, flores, produz semente em um curto período de tempo. Tá? Então, isso aí realmente impressiona. Eu, quando cheguei aqui, eu cheguei justamente vendo isso, me assustei. Depois, quando eu vi isso, eu passei aí a admirar essa potência que são as plantas da Caatinga. Tá? Então, realmente é impressionante. E a área ocupada ali, vocês viram, 10 estados, tá? Equivale, por exemplo, ao Sudeste inteirinho. Tá? Não dá para considerar muito o Espírito Santo e Rio de Janeiro, que cada um é 0,5% do território nacional, né? Mas pegar Minas Gerais e São Paulo, somar mais esse 1% aí do Rio de Janeiro e Espírito Santo, é mais ou menos equivalente à área que nós temos do Brasil de Caatinga. Tá? Então, realmente é extremamente expressivo isso daí. Tá? E um cenário, normalmente, né, a maior parte do ano, é isso que a gente vê, a Mata Branca. Tá? Agora, qual que seria como é que fala, essa grande vantagem nossa na região semiárida? Tá? Lá na década de 70, né, surgiu essa necessidade de tentar aí, estabilizar ou equacionar ao longo do ano a produção de energia. Tá? Então, utilizando aí o nosso Rio São Francisco, que é um rio maior aí, totalmente brasileiro, né, mais de 2.000, quase 3.000 quilômetros de extensão, nasce lá na Serra da Canastra. Tá? E aí, aqui nessa região de Sobradinho, que é aqui ao lado, uns 50, 60 quilômetros de Petrolina e Juazeiro, nós temos uma represa, a represa de Sobradinho, tá? Feita então aí na década de 70, mais ou menos,
aonde a gente tem um volume de água astronômico, como vocês estão vendo os números aqui, né? Espelho d'água de 4.000 quilômetros, tem trechos da represa aqui que tem a largura de 30 quilômetros, tá? Então, realmente, é muita água, tá? Isso daqui para poder, justamente, equacionar a produção de energia nas hidrelétricas que seguem rio abaixo aí, tá? Ao todo, no São Francisco, temos 6 hidrelétricas. E aí, isso permite, então, que nas épocas de estiagem, a gente continue produzindo energia aqui para o Nordeste, tá? E, obviamente, qual que seria a vantagem para o nosso lado da agronomia? Justamente a gente ter esse lago e ter essa água para poder usar na irrigação, tá? Lembrando aí, né, a região de Caatinga, aqui na região do submédio tem várias subdivisões, são 4 subdivisões do Rio São Francisco, da bacia, né? Nós estamos na submédia. Isso tudo, como a gente chama. Alguém está com o áudio aberto aí. Bom, então nós temos essa região do submédio. E aí a gente utiliza, então, águas dessa represa para poder fazer a nossa irrigação, tá, gente? E como que é feito? Isso já lá na década de 70, depois da represa, na década de 80, desculpe, iniciou-se a produção aí de perímetros irrigados aqui na região. Eu listei atualmente os que estão associados ao São Francisco, tá? Desde o projeto Jaíba, lá em cima no Alto São Francisco, tá? Até lá embaixo, lá entre Alagoas e Sergipe, onde deságua no mar, tá? Então, aqui é justamente lá em Sobradinho, tá? Os canais de irrigação desses perímetros irrigados. Eu trouxe aqui algumas informações só para vocês entenderem como que a gente aproveita bem essas águas do Velho Chico, né? Como é conhecida não só aqui na região, mas nos versos de canções aí de Luiz Gonzaga, né? Então, nós temos aí 30 quilômetros de canais de irrigação, tá? Eles começam dessa forma, dependendo da região, do local ali, ele pode ficar mais largo ou mais estreito, mas, enfim, são 300 quilômetros de canais de irrigação, tá? Com drenos, estradas, tá? E uma estimativa de 200 milhões que foi gasto aí em dólares em 84 para construir um desses projetos de irrigação que é conhecido como o nome do governador que foi aqui, e senador também, o senhor aí Nilo Coelho, tá? A família Coelho é muito tradicional na questão política aqui em Petrolina, desde o início realmente do desenvolvimento da cidade, tá? Então, olha, só algumas imagens para vocês observarem, né? Aí tem estradas aqui ao lado, percorrendo juntamente com... Inicialmente, isso foi dividido aí em talhões, né, de 5, dependendo do projeto, um tamanho um pouco maior, em hectares, né, 5, 10 hectares, e, obviamente, depois de um tempo, né, já isso é desde a década de 80, né, então isso foi sendo vendido depois, empresas maiores foram comprando e agregando, tá? Então a gente tem aí, no geral, em termos de frequência, a maioria é agricultura familiar, tá? Mas nós temos grandes empresas nesse Nilo Coelho, tá? E tem vários outros projetos, como eu mencionei, estou citando só um, para vocês terem uma noção de como que funciona aqui a agricultura na cidade, tá? Não chove, né, 300, 400 milímetros por ano, tá? E a gente tem, então, essa necessidade da irrigação. E foi muito bem pensado essa região aqui, para vocês entenderem como funciona, tá? Aqui uma vista aérea desse canal de irrigação, um deles, né? E aqui próximo, inclusive, ao aeroporto, tá? Nós temos aqui o núcleo chamado N4. É um núcleo de irrigação onde tem uma vilazinha de trabalhadores, tá? Vocês observem que ela expandiu muito, tá? Então, essas pessoas trabalham nas lavouras, tá? Nós temos bastante coco nesse N4 aqui, ó. Então, tem manga, coco, fruticultura aqui muito intensiva, tá? Então, observe aonde não tem cultivo, área de sequeiro, tá? São 40 mil quilômetros quadrados irrigados, tá? Mil hectares, desculpe, irrigados, mas tem áreas sem irrigação que podem servir de expansão ainda do projeto, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é um exemplo de sucesso aqui de como manter trabalhadores no campo, tá? Essas vilas aqui, gente, a única coisa que não tem lá é banco, tá? O resto tem tudo, o que vocês imaginar tem, tá? Então, realmente são vilas que têm asfalto, hoje, atualmente, já é considerado bairros de Petrolina, tá? Então até IPTU eles pagam, obviamente. Talvez essa foi uma das estratégias para arrecadar e poder fomentar também vias melhores lá. Mas esses trabalhadores acabam sendo a mão de obra para essas áreas irrigadas, tá? Então a Mata Branca dá para vocês perceberem aqui, ó, onde não chove e onde irriga, como é que a gente tem o benefício aí da irrigação realmente
quem chega a Petrolina e observa esse cenário aqui é muito impressionante, tá? Essa vista aérea aqui, chegando de avião, é muito bonito, tá? Mas é uma forma aí da gente evitar êxodo rural, né? A gente aprende muito isso lá na graduação, né? Então, essa daqui é uma estratégia que eu julgo que funciona, tá? Porque o cara só vai no centro, até mesmo para ir para São Paulo, né? Que vocês estão aí, o pessoal não vai querer ir para São Paulo porque ele achou um lugar para poder ganhar o dinheirinho dele e o seu sustento e continuar na terra que ele sempre gostou, tá? Enfim, mais ou menos essa aí é só a ideia que eu queria passar para vocês terem a noção de como que a gente aproveita aí essas águas do Velho Chico, tá? Tá aqui o rio, uma área onde tem uma manga aqui e ao lado a Mata Branca, né? A Caatinga aqui. Ok, gente? E a nossa região, nós temos então, estamos então nessa região de Caatinga, em virtude desse clima quente e seco, que é característico desse bioma, tá? A gente consegue produzir frutas aí em qualquer época do ano. Essa é a grande vantagem, tá? Aqui na região, o foco é falar de manga, né? Mas a gente consegue, tanto a uva quanto a manga, escolher o dia que eu colho. E pode ser qualquer dia do ano, tá? Então, essa é a grande vantagem. Obviamente, devido ao mercado, a gente também escolhe, prefere determinadas épocas, para poder fugir de um cenário de excesso de produto no mercado, tá? Então, à medida do possível, é feito dessa forma, mas se quiser produzir qualquer dia do ano, a gente consegue, errando, inclusive, poucos dias, tá? Enfim, nós temos aí no cenário nosso de exportação, o foco da região é exportação de frutas, tá? Frutas in natura. Nós temos aí 87% da manga do Brasil sai daqui, tá? Sai daqui da região. Uva, praticamente tudo, tá? 98% da uva de mesa que sai do Brasil é daqui da nossa região do submédio São Francisco, tá? Nós temos aí uma quantidade muito grande. Petrolina é a cidade que mais emprega no estado de Pernambuco, superando, em termos de proporção, né, de empregabilidade, nós superamos Recife, uma capital, tá? Então, são 250 mil empregos que temos aqui gerados pelas empresas, tá? Nós temos empresas grandes aqui de exportação, Agrodan, Ibacem, Labrunier, uma das principais de exportação de uva. Tem um grupo Sueme, que inclusive aqui o senhor Sueme, o filho dele foi estudar aí na Exalc, tá? Ele é formado aí, o Toshio. Temos o grupo Timbaúba, Agrovale. Vocês estão de São Paulo, aí tem muita cana, né? Mas a maior produtividade do mundo é na Agrovale. Dentro dessa empresa aí, há uns 4 anos atrás, eles atingiram aí um pouco mais de 300 toneladas de cana por hectare, tá? Isso não é numa área experimental, é lavoura, tá? Lavoura aqui com cerca de 100 hectares no total e média desses 100 hectares, 300 toneladas, tá? Então, realmente, nós temos condição, lógico, planta C4, numa insolação nossa, a irrigação aqui é no gotejo, tá? Enterrado, submerso, tá? Então, realmente, nós temos tudo que a planta precisa aí para poder produzir bem, tá? Talvez essa produtividade seja próxima aí do potencial genético da cultura. Realmente é um absurdo. Vocês observarem uma torceira de cana aqui nessa empresa da Agrovale, vocês assustam, que é um trem de doido, tá? E esse talhão, por exemplo, não foi colhido com máquina. A máquina não conseguia colher tamanha quantidade de perfis que tinha ali da cana, tá? Mas nós temos empresas grandes, a Bayer aqui também instalada em Petrolina, tudo que está lá em Uberlândia, aos poucos está sendo realocado aqui, também pensando na produção de semente de milho, aqui também tudo irrigado, enterra lá os gotejos junto com a cultura, depois remove tudo, e para eles, obviamente, o objetivo principal, né, era Monsanto há pouco tempo, essa central aqui, era objetivando produção de semente, cruzamentos, eles conseguem ter vários ciclos aqui ao longo do ano, tá? Então, realmente, a condição climática ajuda muito nesse sentido. Temos a PepsiCo, produção de coco, água de coco, uma fábrica aqui e a outra em Linhares, só existe 2, inclusive no mundo, lavouras de produção, tá, da PepsiCo. Então, fica essas 2 fábricas de produção de água de coco aí, uma aqui em Petrolina, tá? E na sequência, eu esqueci até de falar, tão várias, tá, gente? Temos as vinícolas, os espumantes, por exemplo, da Miolo são produzidos aqui, tá? Então, temos aqui a Miolo também, além de outras vinícolas. O número, então, de empregos aqui realmente é muito grande, por isso essa potência aqui, movimentando cerca de 1,5 bilhão de reais por ano, tá? Até um colega meu que trabalha no Mato Grosso com soja, sempre me questiona, rapaz,
Petrolina, o que é isso aí? Ele não tinha muita informação, e aí até esse motivo de eu estar falando isso para vocês aqui, e nós chegamos aí sempre estar entre os primeiros aí, PIB agrícolas do Brasil, tá? Esse último que teve em 2019, Petrolina alcançou aí 1 bilhão e meio, 1,5 bilhões de reais aí de PIB, tá? E as uvas saem assim, ó, a manga sai assim daqui da região, tá? Esses cargueiros aqui, uma vez por semana sai dele daqui, são 4 turbinas, tá? Esse Boeing 747 aqui, realmente ele é monstro, tá? Ele é muito grande, a cidade toda acorda quando ele levanta voo aqui, tá? No caso dos Emirates aqui, há uns 5 anos também começou aí, os sheiks vêm buscar a uva aqui, eles perguntaram lá, e aí, onde que tem a melhor uva do mundo? Ah, não, lá em Petrolina, então nós vamos lá buscar. Aí mandaram um jato deles aí, um jato não, um Boeing, né? Esse é o 777, pra vocês terem noção, esse Emirates aqui só tinha pousado até então em Salvador, considerando o Nordeste inteiro. A segunda cidade do Nordeste que esse avião pousou foi aqui em Petrolina, porque os sheiks falaram, a gente quer uva daí de Petrolina, que diz que é o melhor do mundo. Aí eles foram e buscaram, tá? Um frete direto, do Dakar para Petrolina, Petrolina Dakar. Então é impressionante vocês perceberem aí por que desses bilhões todos aqui que a cidade acaba aparecendo no cenário nacional, tá? Competindo aí com Sorriso, Rio Verde, Jataí, enfim, essas cidades que são grandes produtoras aí de soja, né? Então é isso, tá, gente? E isso vai ter repercussão quando eu for falar lá na frente de manejo, tá? Pensa que não, mas o mercado é extremamente importante e muitas vezes quando a gente está aí enquanto estudante, não se atenta tanto a essa parte do mercado, né? Vê só o lado técnico, mas muito do que você vai executar só vai ser possível executar se você estiver amarrado também com o mercado, tá? Então, dentre as principais doenças, né, gente, eu listei aqui as principais, a gente não tem problema com viroses na manga, bactéria a gente tem, dependendo da variedade, nós temos alguns problemas, tá? Com mancha angular. Aí eu estou falando tudo focado aqui no submédio, tá, gente? Nessa região semiárida. Eu marquei de vermelho aqui, então, as que são, na minha visão, os que eu mais recebo relato de problema, tá? Que sou chamado para poder ajudar na diagnose, de como que a gente poderia resolver problemas, são para essas as doenças, tá? E aí, como eu falei, dependendo da variedade, alguns problemas são maiores do que outros em termos de lista, de prioridade. Agora, se for escolher o número 1, tá? Mesmo com o nosso cenário de clima quente e seco, tá? Que aí, para poder, eu vou chamar a atenção de vocês aí, né? Poxa, lá não chove 300 milímetros por ano, como é que vai aparecer antracnose? A antracnose eu preciso daquele molhamento foliar, né? Para dissolver os esporos daquela mucilagem ali, que é rica em carboidrato. Então, vocês vão entender o porquê desse cenário da antracnose ser o principal problema, tá? E depois eu vou mostrar aí, então, sintomas. O foco não é falar muito sobre diagnose, tá, gente? Eu vou passar um pouco rápido, mostrando alguns sintomas principais para quem não tem familiaridade com o patossistema, tá? E aí depois eu vou focar, obviamente, aí diretamente na parte de manejo em si, tá? E a seca da mangueira, tá listada ali de verdinho, porque aqui no submédio, na verdade, temos um submédio, mas aqui nas principais cidades que são grandes produtores de manga, a gente não tem ceratocists, tá? Deixei até a CPP, que tem um trabalho com sua Celino aí e a equipe, né? Já mostrando algumas espécies crípticas também, então não é só Ceratocystis fimbriata, pelo que a gente tem visto na literatura, tá? Mas a seca da mangueira a gente não tem aqui, ou ainda não foi identificado, tá? Por isso, nas minhas palestras, que eu falo aqui para o pessoal, para os grupos de consultores, eu sempre mostro o sintoma dela, justamente para caso eles observem, não negligenciar, porque a gente precisa dessa informação para poder ter uma atenção especial, tá? A gente só consegue um controle bem feito se a gente conhece a etiologia correta, não é isso? Eles aprenderam aí com nossos professores, nossos mestres, tá? Então, só um detalhe aqui, então, da região aí do mundo, né? Nós temos só esses 3 países que têm a presença, então, da doença. Aí, no Brasil, a gente tem ela em 10 estados, tá? Temos a Bahia, aqui pertinho. Essas aqui são os municípios onde esse trabalho aqui é do grupo do professor Celino Alfenas, tá? Ele identificou aí, dentro das principais regiões produtoras, aonde que tinha, de manga, desculpe, aonde que tinha presença dessa doença, tá? E aqui em Petrolina e Juazeiro tem amostra coletada, mas não foi identificada a doença, tá? Agora aqui pertinho, em Bonfim tem,
Então, por isso que eu sempre gosto de mencionar, até de ter cuidado com o material propagativo para a gente não introduzir essa doença aqui, que ela é extremamente importante. Aí em São Paulo é muito comum a gente ver aí uma morte até súbita das plantas em virtude da ocorrência dessa doença, tá? Mas aqui a gente não tem, a princípio, problema com ela, tá? Aí, olha, agora só mostrando bem rápido, tá? Alguns dos sintomas, tá? Um embonecamento nessa primeira imagem aqui, como é chamado mais aqui na região, aí no Sudeste o pessoal fala mais malformação, tá? Então a gente usa aqui, eu costumo usar como sinônimos os dois nomes, tá? Nós temos antracnose, aqui ainda ocorrendo no campo, mas o que a gente tem problema maior causando podridão em pós-colheita, tá? Bactéria, oídio, tá? Então nós temos problemas aí em campo, e também problemas em pós-colheita, tá? Desses patógenos aí causando podridões, incluindo patógenos que normalmente a gente não tem aí, não escuta muito falar na época aí de estudante, né? Como sendo problemas muito sérios, alguns professores chamam até algum desses patógenos de oportunistas e tal, mas os que eu estou mostrando aqui nem entra muito nesse lado da polêmica, né? Mas uma Pestalotiopsis entra nesse lado da polêmica, cladospóreo, se é realmente patógeno ou não, ou só aproveita de um problema ali, enfim. O que eu quero mostrar para vocês é que o fato aqui, no lado da produção, é que aparece o problema, determinados micro-organismos, e que se você agir controlando ele, focando eles, você reduz o problema. E, consequentemente, aumenta a produção e aumenta o lucro. Tá? Então, por conta disso, eu acabo considerando aí como patógenos esses que, às vezes, na academia, a gente ainda escuta polêmicas sobre ser patógeno ou não, ou só se está se aproveitando, né? Como é o caso clássico também dos fungos do grupo Botryosphaeriales, né? As lasodiploides da vida e os seus primos, vou chamar assim, tá? Mas nós temos problema aqui em pós-colheita com patógenos também não quiescentes, como eu gosto de chamar, tá? Sobrevivendo aí das mais diferentes formas, inclusive no próprio packing, tá? Dentro do packing, patógeno sobrevivendo lá no ar e ele tendo a oportunidade, tá, de causar problema. E eu vou mostrar para vocês que aqui na região a gente acaba, não só aqui, mas aí já seria no Brasil, a gente acaba favorecendo a ocorrência desses problemas de patógenos chamados não quiescentes, tá? Com aspergilos, rísopos, muco, a gente tem problema, tá? Às vezes não é só de avião que o produto é levado, também vai de navio, aí isso demora um tempo maior para chegar no mercado final e, consequentemente, dá tempo desses patógenos passarem a causar problema, tá? Então, como que a gente poderia ter sucesso aí no controle de doenças, tá? Então, o meu objetivo aqui já é o lado mais didático, né, da gente tentar enfatizar para vocês o que a gente acredita de importante. Número 1 disparado é a gente fazer uma diagnose correta, tá, gente? Vou mostrar algumas fotos aqui para vocês que, como está aí no manual de vocês, né, o manual de fitopatologia, confiar em sinais é muito mais preciso e acurado do que confiar em sintomas para se fazer diagnose. Entretanto, o que mais se faz aqui em condições de campo é diagnose baseada em sintomas. Tá? Então, eu sempre bato na tecla aqui, muitas pessoas me cobram, não, e aí, o que é? Pô, tem que levar para o laboratório. Eu falei, poxa, isso é igual médico. Tá? Nós temos que fazer o exame, nós temos que analisar e observar sinais. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês. Então, para mim aqui, para ter sucesso lá no controle, começa com a diagnose o mais acurada e precisa possível, tá? Depois a gente identificar a partir, então, dessa diagnose correta, eu conheço a etiologia, conheço o meu patógeno e eu sei o que está favorecendo ele, tá? Então, a gente precisa, então, de identificar na lavoura se eu estou favorecendo que esse problema aumente, né, a sua taxa de progresso, tá? E, obviamente, a gente monitorar, tá? Monitorar aqui, muitos também principalmente, eu vou falar de mim, que eu achava que era assim, vou monitorar aqui para poder aplicar no momento correto. Temos que lembrar também que após a aplicação eu tenho que continuar monitorando. Eu monitoro para justamente confirmar, e aí, essa medida de controle que eu adotei, ela realmente reduz a doença, reduziu como previsto? Eu faço testes, mesmo que não tenha aquele lado estatístico, mas numa lavoura eu uso um, outro, eu já vou vendo em diferenças grandes, daria para vocês confirmarem essa eficiência, ou pelo menos a suspeita, e aí partir depois para uma parceria com uma universidade, por exemplo, e fazer um experimento para falar, poxa, essa
essa medida aqui não está funcionando mais, ou não funciona, vamos tentar descobrir o que está acontecendo, tá? Mas o importante que eu quero deixar aqui de mensagem é fazer monitoramento, tá? Monitorar para poder aplicar a medida de controle e monitorar depois da aplicação para confirmar se realmente está indo conforme previsto, tá? E aí, lógico, tendo todo esse conjunto, né, diagnose certa, monitorando, identificando o patógeno e sabendo as condições que favorecem, vocês usarem a ideia aí do manejo integrado e não somente uma medida única visando controle, tá? Para manga a gente tem essa parte de monitoramento, nós temos aqui trabalhos, uma colega trabalhou na Embrapa um bom tempo, a Selma, tá? Onde ela mostra como a gente deve fazer esses monitoramentos das doenças que ocorrem aí na manga, tá? Então, seriam informações importantes que a gente precisa de ter aqui antes de ir para o lado do controle, tá? Então, com relação aí a condições, então, ambientais que favorecem a doença, tá aí o triângulo, né? Então, patógeno, hospedeiro e ambiente, a gente precisa dessa combinação e ela durar por muito tempo para que ocorra epidemias, tá? E como explicar que ocorre uma epidemia numa região que é quente e seca? Imagino que vocês, assim como eu, na época de estudante, ouviram falar, não, temperaturas mais amenas, molhamento foliar, isso é o perfeito para que ocorra epidemia de doença, desde que isso dure por mais tempo em um material suscetível na presença do patógeno, tá? Pois é, aqui na região nós temos o oposto disso, quente e seco, e nós temos muitos problemas com doenças, tá? Obviamente, aí é o lado que eu falei com vocês, para vocês irem se adaptando, tá? Ao conhecimento básico, que não significa que não seja básico no sentido de amplo, tá? De vários cenários ao mesmo tempo, não de que seja superficial, tá? Para que vocês adaptem essa informação, tá? Então, aqui a gente acaba tendo o quê? Problemas com outras doenças. Tá? O ídio, por exemplo, causando dano severo em lavouras aqui, eu nunca tinha visto, tá? Em regiões como o Sudeste. Melancia sendo destruída, 100% das folhas da melancia com necrose causada por oídio, tá? Por conta do seco, tá? E lógico, aí um pouquinho de água que você usa no gotejo ali, né, um microclima ali, ele é extremamente favorável para um oídio, por exemplo, tá? Então a gente tem muito problema sério aqui com oídio, mas também para patógenos que precisam do molhamento foliar por conta da irrigação, tá? Então, assim, a gente tem também as plantas sob estresse, tá? Clima quente e seco, a planta está sob estresse. É uma insolação. Na uva, vou voltar na uva aqui rapidinho, nós temos aí, por exemplo, no sul do país, Rio Grande do Sul, é normal você, em cima do cacho, remover as folhas, para entrar em insolação, secar mais rápido o cacho, tá? De um sereno que ocorreu à noite e não dá tanto botrytis. Se a gente fizer isso aqui, queima os frutos todos. Então, aqui é deixado todas essas folhas na superfície ali do cacho para proteger do sol, senão queima. Aí vem depois aí micro-organismos que podem estar apodrecendo ali, mas a origem do problema é a ausência de folhas no cacho. Tá? Então, só para vocês entenderem Em cima, em cima bem. Tá? Nós temos problemas com estresse hídrico, a própria manga, nós temos aí alguns produtores cortam a irrigação para induzir a planta florada, tá? Existem indutores também químicos, e isso também é tudo motivo de estresse. Se eu exagerar no indutor químico, eu acabo estressando mais a planta e isso pode favorecer doenças, tá? Então, só para vocês entenderem, não apareceu uma doença, não, o principal método de controle é o químico, eu vou aplicar tal produto. Mas se você está exagerando lá no indutor, o sucesso lá do químico vai depender de você reduzir a dose lá desse indutor, de alguma coisa no manejo cultural que está sendo feito aí de forma desordenada, tá? Nós temos aqui 40% dos nossos solos aqui da região são salinos. Tá? Isso também é um ambiente estressante. Nós temos vários patógenos aqui que são favorecidos por esse estresse, tá? A própria macrofomina, clássico da macrofomina, aqui no Nordeste a gente tem problema sério com macrofomina, tá? Que suporta a presença desses teores elevados de sal no solo e, consequentemente, a planta está sob estresse e isso favorece, então, a vida do patógeno, tá? Práticas culturais, aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a frequência de irrigação, turno de rega, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Manejo de restos de cultura, eu faço a poda, que é fruticultura, né, que é o forte, então faz-se muito uso intensivo de podas, a própria desinfestação das ferramentas de poda é importante, o manejo de resto cultural, cai lá
um ramo da poda e aí o produtor joga para baixo da copa da planta. Tá? E tem um microaspersor que joga água ali em cima. Se tiver um patógeno lá, ele vai, obviamente, continuar ali por um tempo, necrotróficos, né? A colonizar o hospedeiro e se reproduzir. Aí, onde você fez o ferimento, dias depois tem inóculo que você mesmo jogou ali numa condição mais favorável para ser levado esse inóculo, então, para um sítio de infecção do hospedeiro, tá? Enfim, nós somos um leque grande aqui de condições ambientais que favorecem, né? Nós temos na manga patógenos que infectam mais de 600 hospedeiros diferentes. Aí lembra lá do cenário que eu mostrei de várias culturas, umas ao lado da outra, uma ao lado da outra, uva, manga, coco, tá? E que tem patógenos comuns entre esses hospedeiros, tá? E que são disseminados pelo vento. Tá? Então, realmente, aí a gente tem uma diversidade muito grande ali de migração, né, de doenças de uma lavoura para outra, tá? Então, isso repercute também no manejo, tá? Aqui, olha, só de curiosidade para vocês sobre diagnose, né? Eu batendo o olho nessas imagens, eu já ligo a suspeita de ser uma antracnose. Poxa, uma antracnose aqui. Agora, observe essa imagem aqui que a gente recebeu no passado, de um grupo de consultores aqui da região, né? Então, aqui em Juazeiro e aqui em Itaberaba. Tá? Sintomas, eu diria que são idênticos. Tá? Muito semelhante. Tá? Mas aí, sintomas semelhantes, mas pode ser o mesmo patógeno? Ou deve ser o mesmo patógeno? Tá? É antracnose nos dois casos? Tá? No caso aí do material de Juazeiro, a gente isolou, tá aqui a mucilagem, né? Estrutura do patógeno, essa não é a foto do Olinto aqui lá do livro de micologia da UFV, tá? Mas aqui foi o material nosso que a gente isolou, induzimos aí a esporulação, tá cheio aí dos acérbulos na superfície do hospedeiro, aqui o conídeo, então realmente do grupo das antracnoses sim, tá? Agora o outro material, eu até solicitei uma PIBIC nossa, a Beatriz, para poder fazer os postulados de Koch. Falei, poxa, vamos confirmar isso daqui, porque eu não estou acreditando muito aí de Pestalotiops, tá? Mas enfim, apareceu aqui, confirmou problema lá de Pestalotiops, tá? Com um sintoma muito parecido. Tá? Então, lógico, a medida de controle que eu uso para antracnose pode funcionar para Pestalotiops? Pode, tá? Mas nem sempre, ou nem sempre com a mesma eficiência, tá? Além, eu nem estou entrando aqui no método da diversidade dentro da espécie, que também é importante, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é para vocês ficarem sempre atentos, tá? E confiar aí nos mestres de vocês quando a gente fala lá, ó, confie mais em sinais do que em sintomas para fazer a diagnose correta, tá? Porque pode ter diferença na questão do controle, tá? Aqui, olha, só para mostrar também de favorabilidade, tá? No passado recente se plantava aí cerca de 44 mangueiras por hectare, tá? Espaçamento 15 por 15. Hoje é esse aqui, ó, tá? Super adensado. Na verdade, isso aqui ainda tem lavouras que tem mais uma fileira aqui, tá? Aqui tá 5 por 2, mas tem áreas com espaçamento mais adensado, até 2 por 2. E, obviamente, poda mecanizada, tá? Isso aqui é um implemento ligado aqui no trator, na TDP lá, que vai cortando tudo. Mais uma fonte também de ferimento para patógenos, tá? Que tem que estar ajustado direitinho, tá? Então, o adensamento é muito grande. Aí lembra da questão do clima que eu falei? Poxa, clima quente e seco, como é que pode aparecer uma antracnose aqui e ser o principal problema? Por conta também do adensamento, tá? Só para enfatizar aí a questão da mucilagem, né, que tem na superfície ali dos acérbulos, então a gente precisa de água para poder dissolver, tá? Aquela mucilagem liberar esses esporos. Vento por si só, seco, não dissemina antracnose, tá? As estruturas do patógeno, né? Os conídeos. Então a gente precisa desse molhamento foliar aí. Aqui, olha, até trabalho do Leonardo aí, hoje, estudante de vocês aí de mestrado, né? Isso aqui foi do TCC dele. Por conta desse adensamento maior da lavoura, repercute na hora do implemento, para a gente fazer uma pulverização, da gente aumentar a pressão. Senão, essa cauda ela não chega lá dentro da copa da planta. Tá? Então, realmente, dependendo do cenário, não estou falando aqui somente de aplicações de fungicida, pode ser o foco algum inseto, que eu preciso de jogar lá dentro da copa essa cauda, tá? De fungicida ou de inseticida. Então, em virtude disso, eu aumento a pressão e pode causar microlesões nas folhas. Tá? Então, essas microlesões aí o produtor nem vê.
tá, no fruto lá. Pode causar uma fitotoxidez, no caso aqui, não em si a aplicação com pressão alta, mas com um volume maior, porque tem mais plantas, eu gasto mais cauda. Tá? Tem até o professor Geraldo aí que trabalha muito nessa linha, né? Com a citricultura aí, na Fundecitrus, tá? Com redução de volume de cauda, de acordo com a copa. Aqui o pessoal, já comentei isso com ele, o pessoal aqui aplica o mesmo volume se é uma lavoura de planta novinha ou mais adulta. Tá? Então, será que na novinha está jogando fora e na adulta está faltando? Possivelmente sim. Tá? Então, a gente precisa de realmente ajustar isso daqui na região, mas o que eu quero chamar atenção maior aqui é para esses microferimentos, tá? Que são invisíveis ali no campo pelo produtor. Aí ele acha, não, eu tenho que sacudir a folha, aí aumenta a pressão lá sem ouvir um técnico, e aí realmente a gente tem as lesões. E observe lá, tamanho mais ou menos conídeo, está aproximado aí. Qualquer microlesão ali é suficiente para o patógeno ali penetrar ali e facilitar a vida dele, tá? Apesar dele também penetrar de forma direta, não precisa nem de ferimento. Mas tendo ferimento facilita. Tá? Tá aqui, ó. E aqui já seria um cenário que o produtor consegue ver. Qualquer um vê que está ali, é macroscópico o ferimento, tá? Pode ser na hora da colheita, tá? Colher aqui, jogar no chão, derrubar, tá? Então, o que é recomendado é utilizar uma escada ou um coletor desse tipo cesta, que aí o produtor tira com o máximo de cuidado, tá? Mas não adianta ter esse máximo de cuidado, depois coloca nos contentores, bota num caminhão, na carretinha, por exemplo, e aí a estrada de acesso até chegar no packing house é toda esburacada. Aí os frutos vão um socando em cima do outro. Então, tem um cuidado grande, às vezes, aqui e peca, às vezes, justamente aí numa estrada. Tá? Pode ser até calibração de um pneu. Tá? Para vocês entenderem que fruta é muito sensível. Tá? Tem que estar antenado em tudo. Tá? E, às vezes, então, esse ferimento vai demandar aplicações a mais de produto, e a nossa região aqui, a gente não pode usar nada exagerado, tá? Inclusive, a principal linha de trabalho aqui da região é justamente saber até quando que eu posso manter o controle químico, porque senão dá resíduo na fruta e um shaker não vai mandar um Boeing 777 do Dakar para cá para pegar uma fruta e ela chegar lá com traquinose, nem sonhando. Tá? Então, tem um cuidado extremamente especial aí, e obviamente atrelado a certificadoras, né? Para poder essa fruta ficar com o máximo de qualidade possível. Tá? Eu estou mostrando gargalos para vocês aqui de manejo cultural que vão repercutir na escolha da medida ou na eficiência da medida de controle. Não dá para adotar somente uma pontual lá. Aplica o químico e tudo resolve. Infelizmente, não dá isso, eu falo para todas as culturas. Tá? Olha aqui, chegou então o produto lá no packing. Tá? Nós temos aí também possibilidades de ferimento na pós-colheita. Tá? Pode ser a velocidade dessa esteira aqui. Ó, tá? Nós temos aqui, olha, um equipamento muito sofisticado, tá? Onde ele tira, os frutos vão passando aqui na esteira, ele é fotografado, é medido o tamanho dele, defeitos, e aí na esteira aqui o equipamento seleciona para qual caixa que vai. E aí pela diferença de cor aqui, vocês estão percebendo, tem cores de contentores diferentes, dá para perceber que essa manga aqui ela é bem grande, tá? E tem mangas menores para lá. Então, ela vai se separando por tamanho e defeito. Tá? Agora, a velocidade dessa... E até mercado, tá? Tem alguns que falam, não, tal mercado gosta desse tipo de manga aqui. Então, aqui essa esteira ela já seleciona tudo automaticamente. Tá? Essa seleção aqui aí já vai para tal mercado. Tá? Não, esse aqui vai para a Europa. Não, esse aqui é do shake. Esse daqui vai para os Estados Unidos. Então, tem que ir aqui para poder ir para a termoterapia. Enfim... agora, o que eu quero chamar a atenção aqui, além dessa tecnologia super avançada que é usada aqui, mas essa velocidade da esteira, e aqui também é uma esteira que vai rolando os frutos. Se isso estiver muito veloz, os frutos podem saltar aqui. Eles saltando, eles podem se machucar, né, ter ferimento, e o ferimento favorecer, então, nossos patógenos. Tá? Então, faz tudo certinho lá no campo. Às vezes, uma regulagem de um equipamento desse, extremamente sofisticado, que é para dar benefício, pode... se mal regulado, dá prejuízo, tá? Aqui, olha, nós temos casos também, até depois, então, da colheita, nós armazenarmos isso, né, dentro do pack, a baixas temperaturas. No caso da manga, ela é bem sensível, abaixo de 5 graus aí, a gente, dependendo da variedade, isso varia um pouquinho, mas, no geral, aí, temperaturas mais baixas, a manga sente, tá? Aí tem essas irritações aqui nas lenticelas, que vocês conseguem ver aí, e é um problema, tá? Também permitindo, além de deixar o fruto feio,
que o mercado comprador não quer, não paga, demandando, inclusive, lá no mercado onde chega, fazer um repacking. Tá? Eles fazem novamente uma limpeza e paga caríssimo isso já lá no mercado, que é o consumidor, para poder reduzir ali e tentar ganhar uma grana ainda, tá? Mas isso daqui é um problema sério também que tem que ser levado em consideração, tá? Então, gente, falando agora propriamente dito sobre medidas de controle, né? Dei toda essa introdução que é extremamente importante, vocês vão ver, eu já falei de algumas medidas de controle aí, são relevantes para a gente poder dar sequência aqui no que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Então, dentro dos métodos de controle, preconizados, inclusive, aí, Censo Manual de Fitopatologia, Agros, né? Nós temos aí os métodos legislativo, genético, físico, cultural, biológico e químico, tá? Então, nós não temos, no caso da manga, tá? As doenças que são quarentenárias, tá? Ou não quarentenárias com regulamento, né? As regulamentadas, tá? Nós temos para pragas, tá? Apesar do censo praga no Ministério da Agricultura, ela tem uma conotação para doenças, plantas daninhas e a parte da entomologia, né? Para nós aqui na academia a gente divide. Então, nós não temos medidas, né, de controle legislativo para manga aqui na região, tá? Então, a gente fica com os outros exemplos aí. Eu dei só o que tem aqui para praga, tá? Então, indo aí para o lado, então, do controle genético, tá? Eu vou falar primeiramente da morte descendente, um problema sério, inclusive foi o tema do TCC do Leonardo Brandão aí, do colega de vocês. Nós temos aí, no trabalho feito aqui no Nordeste, tá? Pelo grupo do professor Samir Micheref, tá? Esse trabalho aqui bem legal, envolvendo a parte de filogenia, né? Então, eles identificaram, causando a doença, 7 espécies só dentro do gênero Lasodiploide, tá? Mais outras 7 espécies pertencentes a esses 5 gêneros aqui, tá? Então, observe, no cenário aqui da região, produtores falam que é tudo Lasodiploide teobroma, que é o problema da morte descendente, tá? Porém, nós temos ao total 14 espécies de agentes causais, tá? Aqui até o detalhe do esporo, né? Tem essas ranhuras na longitudinal e 2 células, tá? E eles são escuros quando ficam maduros e alinos quando estão imaturos, tá? Formado dentro de um piquinídeo. Então, é bem fácil a identificação baseado aí em sinais, tá? Lógico, a identificação que eu falo aqui é a nível de gênero, tá? Agora, particular da espécie envolve um trabalho mais sofisticado como esse, tá? Então, são 14 agentes etiológicos e vocês acreditam que o mesmo produto químico, por exemplo, tem a mesma eficiência para 14 espécies diferentes? Sendo aí, eu falei recentemente aí, que nós temos diversidade dentro da espécie ainda. E eu vou mostrar para vocês, tá? Ao longo da aula aqui, tá? Desculpe, aula é o costume de falar de aula, né? Mas é uma palestra, né, gente? Mal de professor. Muito tempo sem ficar falando muito, aí a gente perde o costume, tá? Mas temos trabalhos, vários trabalhos, tá? Incluindo até de análise de herança da resistência, né? Mostrando quantos genes que governam a resistência. Mas lembrem, aqui, olha, por exemplo, foi um trabalho feito com 2 isolados de Lasodiploide teobroma. Tá? Aqui foi utilizado isolados de 2 espécies, tá? Lasodiploide e Neofusicoccus. Tá? Agora, é um trabalho que a gente precisa fazer para as 14 espécies. Pode ser que existam outras espécies que a gente não achou e tem a variação ainda dentro da espécie. Tá? Então, é muito complicado esse trabalho do melhorista, realmente é barra pesada. Tá? Nós temos aqui um outro trabalho de um colega aqui da Embrapa, tá? Nós temos uma Embrapa aqui também, a Embrapa chamada semiárido, tá? Ele utilizou aqui, então, isolados de 2 espécies e as variedades e acessos que eles têm no banco de germoplasma. Existe um banco aqui da Embrapa, de manga, muito bom, muito interessante, tá? E eles recomendam esses genótipos, tá? Baseado nessas 2 espécies. Mas, como eu falei com vocês, muito difícil esse trabalho do melhorista, porque nós temos 14 espécies, fora essa diversidade intrínseca aí dentro da espécie, tá? Então, é muito complexo, realmente, tá? Aí, no caso de controle genético ainda, falar só da malformação floral, nós temos a recomendação, clássico aqui da manga rosa, tá? A manga rosa, ela é resistente, tá? Então, a gente tem pouquíssimo problema, resistência horizontal, mas é quase uma imunidade, muito pouco problema na rosa manga aqui, causada por morte descendente, tá? Então, olha, eu compilei essas informações aqui da literatura e nós temos essas indicações aqui do ponto de vista genético, tá? Manga rosa, se o problema sério for malformação,
as antracnoses, as podridões, nós temos aí espada sendo e bourbon como sendo as recomendadas, enfim, são essas as recomendações aqui de variedades. Tá? Agora, o ponto que eu vou voltar a chamar isso é muito importante para cultivos que têm certificação, tá? Um orgânico, uma produção integrada, um Eurep Gap, esses mais sofisticados, Rainforest, mas não adianta nada a gente ter lá um acesso novo, um genótipo, que não é tão igual a determinada variedade, mas ela é resistente a doenças, se o gringo, o sheik, ele quer mandar um avião lá do Dakar e quer a manga fulana de tal. Tá? Então, isso acaba complicando, no caso aqui, a adoção de essa prática de controle. Entendeu? Não, eu vou utilizar essa variedade resistente, é a melhor prática de controle indiscutível, né? Principalmente se tiver atrelada a resistência horizontal e a vertical, né? É um sonho, tá? Porém, se essa manga não for muito parecida como, por exemplo, a uma Kate ou uma Kent, não adianta, tá? Porque o mercado, aqui na região, né, o foco é falar daqui, ele quer esse produto, tá? A Taúfa também tem uma manga aqui que é um espetáculo de deliciosa, assim. Enfim, são vários aqui produtos muito personalizados, eu vou chamar assim, tá? Até na uva mesmo, nós temos uva aqui com sabor de algodão doce, tá? É muito curioso mesmo, assim. É uma safra só por ano que dá, tá? Manga Itália aqui, o pessoal consegue até 2,5 safras, mas as sem sementes, elas mais difíceis de cultivar, tá? Enfim, o mercado rege muito isso daí, a questão da variedade, tá? Então, a gente esbarra nessa dificuldade. Com relação, então, aí, a controle físico, tá? Nós temos aí, como controle físico mais usado na pós-colheita, tá? E aqui eu estou mostrando o exemplo de uma das fazendas que eu fui, né? E o tratamento térmico que eles fazem lá, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, olha, são essas estruturas, tá? São várias aqui, ó, se não me engano, essa empresa aqui tem 6 estruturas dessas, com guincho, aí fica uma pessoa só manipulando essa estrutura aqui, tem que ter um cuidado e um treinamento especial, tá? E aí essa água, ela já fica na temperatura adequada, tá? Que é por volta, aí varia com a empresa e equipamento, obviamente, e até a quantidade de produto que coloca, tá? Mas é em cerca de 55 graus e deixa poucos minutos, 5 minutos mais ou menos, vocês terem aí um binômio mais ou menos de referência, mas isso varia um pouquinho, tá? E essa água aqui, ela tem um sistema de circulação forçado nela aqui, justamente para os frutos mais de fora não esquentarem mais rápido do que os de dentro, tá? Então, realmente é feito de forma forçada aqui a circulação dessa água aqui dentro, tá? Então, realmente, isso aqui, o foco não é nem controle de doenças, tá? Mas visando o mercado aí dos Estados Unidos, tá? Lá eles não aceitam, não tem mosca das frutas lá, e aí eles querem que faça esse tratamento justamente para poder a gente não ter a introdução de pragas lá quarentenárias nos Estados Unidos, tá? Eu, particularmente, não sei se algum de vocês já comeram uma manga tratada dessa forma, mas o gosto é meio que como se fosse de manga passada, tá? Então não é bom, não é gostoso, tá? Tanto é que a União Europeia, por exemplo, nem aceita fazer termoterapia, eles nem querem. Não faz isso não, que essa manga aí, tipo assim, eles já entenderam o que é manga boa, tá? E aí, no caso dos Estados Unidos, eles preconizam isso, tá? Mas o americano, se comer a manga sem termoterapia, certamente eles vão gostar mais, tá? Mas é uma prática muito usada aqui para quem manda manga para os Estados Unidos, tá? A uva não dá para fazer, né? A gente não molha a uva por conta aí, justamente, de causar muita podridão, tá? Então, não dá para fazer esse tipo de tratamento na uva. Aí, no caso da radiação, tem uma outra empresa aqui que tem também, mas é mais complicado de mexer, envolve um treinamento em empresa especializada, enfim, mas tem gente aí aqui na região usando radiação também para desinfestar aí material aí de manga, tá? Com relação à refrigeração de frutos, tá, gente? Eu falei com vocês até do Chile, né? Se ficar frio demais é ruim. Até aproveitando, estou sempre falando da uva também, porque aqui sempre a gente fala junto, né? Uva, manga. Dessas empresas até que eu citei, muitas delas trabalham com as duas culturas e até uma terceira ou quarta, tá? Mas aí na uva já pode chegar isso aqui até temperaturas negativas que não tem tanto problema, tá? Mas na manga não. Causa aí um ferimento no fruto, tá? E a refrigeração, então, é importante, a gente não zera a doença, mas atrasa o desenvolvimento.
tá? Podendo, então, chegar no mercado aí consumidor o material ali intacto, tá? Eu quero chamar atenção aqui para essa câmara aqui, extremamente limpa, tá? Então, isso daqui é o desejado, tá? Agora, não é o mais comum que a gente vê aqui, principalmente em picos de safra, tá? Então, assim, o que o pessoal se atenta é muito mais o lado da engenharia aqui, né? De tentar fazer o sistema de refrigeração ficar funcionando, tá? Mas eu já peguei muitos cenários aqui de sistema de refrigeração com muita sujeira, tá? E inóculo de micro-organismos ali, daqueles grupos dos não quiescentes, que podem, então, tendo um ferimento na fruta, pelo sistema aqui, eu estar circulando os poros desse micro-organismo, tá? A gente já espalhou placas de Petri aqui, a gente encontra com uma população até alta, tá? No próprio pallet também a gente encontra inóculo desses micro-organismos aí, tá? E algumas empresas, além de já comprar ele, que já estéril praticamente esse material, por uso de brometo, por exemplo, esses pallets, além disso, quando chega e vai ser usado dentro do packing, a gente faz ainda, tem empresas que fazem tratamento com cobre, tá? Numa calda, mergulha esses pallets no cobre, deixa um tempo e depois leva para dentro lá para poder botar os produtos. Bom, com relação aí à resistência, ao controle cultural, né? Nós temos, então, aí patógenos que são os mais importantes na manga serem necrotróficos, tá? E dentro dessa ideia lá da fisiologia, né? A planta estando mais bem nutrida, para esse grupo de patógenos, a gente tem uma resistência maior dessas plantas, tá? No caso aí, desinfestação de podas, de ferramentas de poda, ou usar água sanitária ou amônio quaternária, a gente tem sempre preconizado aqui, inclusive quando troca de uma planta para outra, tá? Trocar a ferramenta ou limpar a ferramenta. É um pouco oneroso isso, obviamente, mas se for uso no caso de uma tesoura de poda, é mais tranquilo, tá? Que eu posso colocar na cintura da pessoa ali um suportezinho para poder ir colocar ali a tesoura e utilizar uma segunda tesoura, tá? Com relação a resto de cultura, já comentei com vocês, né? Resto de poda, planta morta, isso tem que ser removido da área, tá? Muitas vezes o pessoal deixa lá e usa até mesmo plantas mortas como estacas para poder escorar os frutos. E às vezes aquela planta lá, jogando um microaspersor lá, água com microaspersor, eu acabo ali favorecendo a reprodução de um patógeno, tá? E isso então serve como fonte de inóculo, tá? Então a gente tenta sempre orientar a reduzir isso daí, que não adianta a gente entrar, como eu falei, com uma única medida de controle, sendo que eu estou com todas as outras medidas de manejo favorecendo a doença, tá? Então fica difícil reduzir esse inóculo. E uso racional de retardantes, tá? Indutores de floração, porque eles na dose correta, tudo bem, funciona belezamente, mas, brilhantemente, desculpe. Mas, no caso aí, se tiver excesso a altas doses, a gente, além de poder causar queima, tá? É comum a gente ver plantas sob estresse, tá? E aí a gente percebe uma correlação muito alta de excesso de indutores com, principalmente, doenças vasculares, né? Causada por essa lasodiplose e os seus afins ali, acentuando a severidade da doença, tá? Com relação aí à irrigação, tá? Eu falei com vocês, esse trabalho aqui, mostrando aí somente intervalo entre as regas, tá? Ou seja, eu aumentando esse intervalo entre as regas, ao invés de ser diário para 3 dias, aqui no cajueiro, mas a gente acredita que vai funcionar igualmente aqui para manga, pelo que a gente tem observado, que não existe trabalho na manga nesse sentido, tá? Independente se a variedade é suscetível como essa ou resistente, aumentando esse intervalo de rega, ou seja, dando estresse na planta, a doença aumenta. No caso aqui, seria uma gomose que é causada aí por fungos do gênero Lasodiplode e seus afins, tá? Então, aqui no caso, essa variedade, esse caju planalto, é resistente, inclusive, tem resistência horizontal, mas mesmo assim, com estresse hídrico, a gente tem mais doença, tá? Enfim, isso aqui é muito importante para a gente se atentar no caso da manga também, tá? No caso aqui, estresse salino, tá? Nós temos já relatos na literatura para esses fungos que causam a morte descendente, tá? Em que cerca de metade dos isolados desse trabalho, os fungos cresceram a mais de 2% de NaCl no meio de cultura, tá? Só para a informação de vocês, um solo que tem 1% de NaCl, tá? Isso já é extremamente salino para uma planta.
a ponto tal da gente já recomendar plantio de coqueiro no lugar. Coqueiro, para quem não conhece aí, nós temos aí como uma planta resistente aí à salinidade no solo, tá? Então, a gente acaba usando coco nessas áreas, tá? E aqui eu estou mostrando um trabalho nosso aqui, que a gente tem, na verdade, várias espécies de laso diplode aqui, isolados, incluindo até isolados que foram obtidos de manga, que crescem a 8%, como vocês estão vendo esse daqui. Esse aqui é um isolado de manga que cresceu 8%. Lógico, crescimento mínimo aqui, mas cresce. Tá? Ele não é inibido. Tá? E num cenário desse que já é muito ruim para a planta, de 1% de salinidade, observe que 1% é aqui, ó, o crescimento reduz aqui mais ou menos pela metade. Tá? Ou seja, o fungo cresce relativamente bem ainda, mesmo tendo 1% de sal no meio de cultura. Tá? A gente espera-se que isso, no cenário de solo, de planta, ele possa, então, não sofrer tanto quanto a planta sofre. Obviamente, a planta estando em um cenário de estresse muito maior do que o patógeno, tá? Então, favorecendo, então, um aumento de severidade das doenças, tá? Isso é uma hipótese nossa. Indutores, a gente também tem trabalhos na literatura, aqui o pessoal usa, tá? Não muito, tá? Mas usa, e também aí, principalmente do óxido nítrico, né? Tem polêmica aí com relação a se o excesso também não trava a rota, né? No geral, ele ativa a rota do ácido salicílico, né? Mas em excesso pode ser o contrário, tá? Por isso que às vezes dá até mais doença aqui com excesso aí de dose do óxido nítrico, tá? Mas ácido salicílico, todos esses a gente precisa, obviamente, de ter a dose aí desses indutores correta e a frequência para poder fazer a recomendação, tá? Agora, no geral, dentro de controle biológico, gente, esses são os micro-organismos que são mais usados aqui na região, tá? Para a cultura da manga, tá? Principalmente aí o Bacillus subtilis, tá? Miloliquefaces também, tá? Mas, no geral, o que o pessoal faz aqui? Aplicações foliares ao longo da safra e imersão na pós-colheita, tá? Principalmente, então, pensando aí que eu não posso fazer uma imersão numa cauda com fungicida, porque o shake não vai pagar por isso, ele não quer comer resíduo. Tá? Então, aqui é feito dessa forma, e aqui é um nicho muito importante para produtos biológicos. Tá? Produtos in natura, no geral, é assim que tem se comportado o mercado. Tá? Mas, assim, a gente tem trabalhos com tricoderma, reduzindo o problema com oídio, malformação, traquinose, até a junção aí, de tricoderma com bacilos, tá? E fazer imersão com esses dois agentes de controle biológico. Tá? Aqui está até mostrando o coletótron aqui, tá? Sendo inibido aqui. Enfim, mas no geral, esses aqui são os micro-organismos biológicos mais usados. Tá? E aí eu vou mostrar esse trabalho, que é de um colega aqui da Embrapa, o Carlos Gava. Tá? O Gava tem trabalhado muito aí com a gente de controle biológico, tá? E está tendo resultados muito promissores aí, até a nível de fazer formulações já sendo aplicadas no campo. Tá? Mas nesse trabalho aqui, uma demanda muito grande. Eu até botei aqui biológico entre aspas, tá? Um manejo biológico, que na verdade é um manejo integrado aqui, tá? Associando controle biológico com químico, tá? Quando é possível. Então, no geral aqui, o que acontece? O pessoal vai usando o controle químico até aonde sabe-se que não vai dar resíduo. Depois entra com os biológicos, tá? E nesse cenário, esse delineamento foi montado com esse pensamento, tá? Então, aqui observe, eu coloquei aqui informação aqui da variedade quente, mas ele tem nesse trabalho para Palmer e Tome, como está aqui do outro lado, tá? Um eixo Y aqui seria doença, tá? Incidência, e aqui ele foi avaliado aqui os produtos, os frutos, né? A incidência de podridão no fruto, com 22 dias, depois com 29 dias de armazenamento e com 32 dias de armazenamento na pós-colheita. Mas observe somente o primeiro gráfico aqui, conjunto, todos têm a mesma tendência, tá? Na primeira barra aqui, nós temos o controle convencional, que é usar triazol com cobre, alternado ali semanalmente, depois entra com uma estrobilurina, tá? Então, esse aqui seria o controle químico, deu essa quantidade de doença. Aí, observe aqui, ó, que as barras vão reduzindo, tá? Em que, nesses tratamentos, o que foi feito? Aqui, controle químico até chegar na florada, depois só biológico. Tá? Nesse outro aqui, controle químico até chegar na metade do desenvolvimento do fruto, tamanho de um ovo, por exemplo. Tá? Depois só biológico, incluindo imersão dos frutos. Tá? E na fase, então, depois dessa metade de desenvolvimento do fruto, para frente,
e depois biológico, tá? Então, observe, e aqui somente na pós-colheita fazer uso do biológico, tá? Observe que não funciona bem, se eu fizer só biológico na pós-colheita, tá? Então, o que esse cenário mostra para a gente? Que realmente faz o sentido que o pessoal tem feito aqui, em que é preconizado que, na fase de crescimento da lavoura, de desenvolvimento dos frutos, eu entro com biológico e aplicando também na imersão na pós-colheita, eu reduzo doença em detrimento em fazer somente o controle químico, tá? Então, realmente, a gente tem observado isso daqui e está publicado aí, se não me engano, na Crop Protection, esse trabalho do GAVA, tá? Bem interessante isso daqui, reforçando, então, essa integração de medidas de controle, que é o que eu defendo aqui, o que eu preconizo sempre nas minhas falas, tá? Então, indo para o controle químico, né, nós temos aí uma quantidade grande, eu até olhei ontem aqui, não deu tempo de eu atualizar, mas tem mais uns 5 produtos aqui registrados, tá? Só não olhei para qual doença que ele foi registrado, mas a tendência é sempre essa, tá? Antracnose, isso a nível nacional, então, né? Mais de cerca de 60% dos produtos são para antracnose. Aí repercute a gente também chamar a atenção para ela ser a doença mais importante do Brasil, porque as empresas que estão aí comercializando esses produtos não vão desenvolver produtos para algo que não seja importante, tá? Então, isso aqui reforça muito aí dos principais problemas de doenças no Brasil. Lógico que tem algumas que são problemas sérios, mas que não consegue-se produto também eficiente para registrar. Enfim, esses são os principais, então, doenças aí que tem produto registrado no mapa. Tá? E aí eu peguei, então, na literatura, tem um professor Rui, que é daqui da UFESA, né? É um dos que trabalha bastante com controle químico, tá, no Brasil, né, dos pesquisadores mais jovens, né? E aí ele testou 4 fungicidas aqui listados, mas todos eles foram eficientes, incluindo o difenoconazol, que é o único que tem registro para morte descendente, tá? Que é exclusivo um trabalho para morte descendente, tá? Então, continua lá funcionando bem, felizmente, para nós, tá? Ele testou versus aí a Lazodiploide teobroma. Nós temos, então, no caso aí, outros trabalhos, tá? Aqui pelo pessoal da Rural de Pernambuco, tá? Um trabalho muito grande lá do grupo do professor Sami, juntamente com o professor Weder, tá? O Weder Lopes, com uma quantidade grande de isolados, tá? Desses botrasferiales que causam a morte descendente, incluindo aí, olha, esses vários gêneros, tá? Então, o número aqui seria o número de isolados dentro de cada gênero, tá? E eles fizeram trabalho in vitro com esses fungicidas, tá? Meios de acompanhamento, monitoramento de eficiência ali dos químicos, tá? Então, testaram aí para esses 2 fungicidas e eles mantiveram-se efetivos. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que para alguns fungos, observe aqui as várias espécies que eles testaram, né? Então, olha, tem 2 fungos aqui que a dose foi cerca de 4 vezes superior aos outros, tá? Isso é da EC50, tá? Então, isso aqui chama a atenção da gente e dizer, poxa, temos uma diversidade grande e é o que é esperado mesmo, considerando vários gêneros, tá? Lembra como eu falei lá no início, do produtor achar que é Lazodiploide teobroma? Tá? Então, nós temos realmente a necessidade de, no mínimo, identificar gênero aqui e saber se não tem aí uma necessidade de ajustar essa recomendação. Mas o fato é, o mais importante que a gente tem que chamar atenção aqui é da necessidade, quase obrigatoriedade, de fazer rotação de mecanismos de ação diferentes, tá? De produtos químicos com diferenças em mecanismos de ação. Tá? Para mostrar aquela lance da diversidade dentro da espécie, eu trouxe para vocês aqui, ó. Aqui seria testemunha crescendo na placa, doses crescentes de fungicidas, tá? Aqui de 0,05 até 10 ppm, tá? Vai crescente aqui e acaba aqui em 10 ppm. Tá? Observe carbendazim funcionando bem ainda aqui, com a dose paupérrima aqui de produto para controle de uma espécie de Lazodiploide, tá? E aí eu tenho aqui, no caso, essa mesma espécie, agora com ciproconazol, ele não funcionando tão bem, tá? Então, isso reforça o que foi publicado no trabalho anterior aí do pessoal da Rural, em que nós temos diversidade também intrínseca na espécie, tá? Além da diversidade entre as espécies que causam a doença, a diversidade intrínseca, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente ainda está avançando, é um trabalho que a gente tem do nosso grupo de pesquisa, né, o Fito Melhor aqui, em parceria, eu e a professora Francine, que é daqui da Univasf também, ela da área de melhoramento e eu da área de fitopatologia, a gente lidera
esse grupo de pesquisa aqui. Tá? A gente avançou ainda testando prosimidona e esse carbendazim, mantendo essa eficiência para essas várias espécies de Lasodiplodia. Agora, para essas outras espécies aqui, pelo menos uma das espécies aqui dentro desses, pelo menos uma das espécies testadas, dentre esses fungicidas todos aqui testados, a gente encontrou pelo menos um que tem suspeita de insensibilidade. Tá? A gente já aumentamos a dose de 10, a gente já testou para 50, 100 ppm e continua o fungo crescendo no meio de cultura com fungicida. Tá? Ciproconazol e flutriafol em especial. A gente vai avançar agora na parte molecular para poder confirmar se realmente isso daqui se deve a alguma mutação em genes específicos aí, indicadores de insensibilidade a fungicidas. Tá? Então a gente vai avançar, é o que a gente tem feito aqui, num projeto do CNPq e da FACEP que a gente tem aprovado aqui. Tá? Mas o fato é, sempre pensando em manejo aqui, rotação de fungicidas de mecanismos de ação diferentes. Tá? Bom, com relação, então, assim, eu fiz uma compilação, gente, com a ideia geral de controle, tá? Então, pegando aqui a principal doença, a antracnose, eu falei com vocês, nós temos, então, informações para controle genético, tá? Então, preconizar essas variedades, a Kate, espada, Tommy, não é que não tenha problema, elas têm relatos de menos problemas, tá? E, consequentemente, pensando em uma manga para exportação que tem certificado, tem que ter 0 de resíduo, tá? Isso é importante, mas, volto a falar para vocês, o mercado acaba que dificulta a gente adotar uma determinada variedade. Tá? Tome mesmo, a gente cada vez mais está caindo no mercado de exportação. Tá? A americana ainda está comendo, mas o pessoal já está começando a comer Palmer, por exemplo, e achando muito bom. Fora as outras variedades mais novas, aí, Kate, Kent e as novas indianas que estão sendo introduzidas aqui na região. Tá? Então, acaba que o mercado impede da gente usar determinado variedade mais resistente ou até mesmo de um acesso novo aí que possa ser introduzido. Tá? Mas, enfim, é um cenário peculiar daqui da região. Tá? De químicos, aí, então, como eu falei, realmente está indo na literatura pegar um determinado patógeno, o grupo uma doença e os seus vários patógenos para a gente justamente ver qual das moléculas que mantém-se mais eficiente ou o grupo de moléculas mais eficientes para a gente poder fazer sempre a rotação, tá? Do controle físico, como eu falei, se for para os Estados Unidos, a gente preconiza fazer a termoterapia, que é objetivando o controle de praga, porém a gente acaba tendo o benefício também de reduzir podridões, principalmente causado por antracnose, com o uso da termoterapia, tá? E refrigeração, que aí sai daqui já refrigerado, entrou no packing ali, já está tudo refrigerado até o mercado consumidor, tá? Dos biológicos, os dois agentes principais são desses gêneros, né, Tricoderma e Bacillus. Como eu falei, o foco é integrar a aplicação aí de agente de controle biológico ainda na safra, para ele reduzindo inóculo e também fazer isso em pós-colheita e na imersão de frutos, tá? E no cultural, aí são vários, aí depende muito, então, da particularidade do pato-sistema, né? Pensando na antracnose, eu coloquei aqui, o espaçamento é importante, se a gente permitisse uma ventilação maior, reduziria problema? Reduziria, tá? Mas é um caminho sem volta aqui esse adensamento. Então, a gente tem que entender e transmitir isso para o produtor, falar, olha, você está adensando, isso favorece muito doença, tá? Por conta disso, disso, disso. Esse patógeno precisa disso. Aí a gente está favorecendo ele. Tá? Então, entenda que a gente vai ter que ter mais cuidado com isso, como, por exemplo, regular a pressão de trabalho do implemento, ajustar essa tecnologia de aplicação para poder a gente conseguir conviver com esse espaçamento reduzido, tá? Que favorece muitas doenças, mesmo em uma condição de clima semiárido, né? De clima quente e seco. Tá? Aí, como eu falei com vocês, para a antracnose, especialmente importante reduzir aí esses resíduos, né? Das podas, se preconizar a irrigação por gotejo é melhor, mas aí tem que ver custo, né? Porque a gente precisaria de pelo menos aí 3 linhas, né, de gotejadores, né, mangueiras de gotejador por planta, no mínimo 3, né, geralmente o pessoal que coloca 4, 2 de cada lado das copas ali, da copa, desculpe, para poder atender. O solo nosso é extremamente arenoso, tá? Então não dá para formar aquele bulbozinho que a gente já costuma ver aí na disciplina de irrigação, quando se faz o uso do gotejo. Então eu preciso de ter
mais linhas por conta dessa característica aí do solo ser, até mesmo muitas regiões, areias quartzosas aqui, tá? Então, realmente é muito complicado, é quase uma hidroponia, tá? Vamos chamar dessa forma, tá? E aí, aqueles cuidados que eu falei, durante a colheita, até numa regulagem aí de um pneu de uma carretinha pode estar favorecendo ferimento e que para antracnose é especialmente importante, tá? Além, obviamente, de ter a presença do patógeno, se ter ferimento, eu favoreço doença, tá? Então, gente, em linhas gerais, o que eu queria trazer para vocês é essa, vamos chamar assim, de norte aqui, com relação ao que se pensar para ter sucesso aí no controle de doenças na cultura da manga em uma região semiárida, tá? Que isso pode ser extrapolado aí para todas as culturas, sem sombra de dúvidas, é a diagnose correta, associada, então, a gente monitorar doença. Não somente monitorar para fazer a aplicação, mas após a aplicação, para depois a gente confirmar essa eficiência da medida, tá? E, lógico, o foco sempre aí na integração de medidas dentro dos mais variados aí métodos de controle, tá? Eu peguei bastante aí dentro da linha aí do Censo Manual de Fitopatologia, né? Que vocês propuseram aí, né? Censo Agros, enfim. São aí as medidas preconizadas dentro desses métodos, sempre integrando tudo que for possível para a gente ter sucesso aí e, obviamente, reduzir resíduo nos produtos comerciais, tá? Então, eu gostaria de, nessa fala final aqui, agradecer ao grupo de estudos, tá? Fiquei muito feliz mesmo dessa participação, da gente poder mostrar um pouquinho do nosso semiárido, mostrar a caatinga. Tem aí alguns parentes meus que costumam falar, poxa, você está aí, só tem calango aí para vocês comer, não tem um supermercado. Então, às vezes, muitas pessoas que estão no Sudeste, e eu sou natural do Espírito Santo, né, de Linhares, tinha também essa visão antes de chegar aqui, mas a nossa caatinga aqui, o nosso semiárido é bastante rico e tem muita coisa boa, tá? Muita coisa boa, muita tecnologia, como eu mostrei, equipamentos extremamente sofisticados para seleção de frutos e tal. Então, realmente, aqui é muito high-tech e não tem nada daqueles galinhos secos voando lá no meio da rua, não. Aqui realmente é muito movimentado, uma cidade pujante, como o pessoal costuma falar aqui, na nossa região, tá certo? Então, um agradecimento especial ao grupo de estudos aí. Eu até estou com uma foto antiga, devido à pandemia a gente não atualizou muito, né? Aqui é a professora Francine, que é líder junto comigo do Fito Melhor. Tá? Agora esse daqui é o Leonardo, colega de vocês aí, tá já no mestrado. Aqui a Aline. A Aline, ó, tá tudo vocês aqui, ó. Eu estou aqui perdido. Esse Alan está na UFLA fazendo doutorado. O Antônio Elton também doutorado na Rural de Pernambuco. Então, tem gente já desse grupinho aqui espalhado em vários lugares aí do nosso Brasilzão, tá? Então, muito obrigado pelo convite, tá? E fico aberto aí as perguntas, esclarecimentos de vocês aí, se eu puder ajudar aí a sanar essas dúvidas, tá bom? Valeu, gente. Obrigada, professor, pela excelente palestra. Eu queria abrir para perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta direcionada ao professor, pode mandar no chat ou então abrir o microfone. Fiquem à vontade. Onde que é o chat aqui? Deixa eu achar aqui, Aline. Isso vai ficando velho, né? Eu já... O senhor pode apertar Stop Share, porque aí você consegue ver a tela toda. Aí, no caso, Aline, vocês vão abrir o áudio, acho que era melhor, né? Estou vendo que tem 45 mensagens. Sim, professor. Eu vou ver aqui se alguém fez alguma pergunta. Rapidinho. Ah, tá ótimo. Certamente aí o pessoal aí, enquanto a Aline vai procurando aí, eu vou comentando, né? Coisa de professor, a gente não sempre está falando, né? Mas certamente vocês já viram bastante uva ou manga da nossa região aqui, né? A manga nem tanto no mercado interno, mas a uva certamente vocês já viram aí as cumbuquinhas de uva vindo aqui da região, né? Tem muito aí do grupo Campelaro, grupo Suemi, que é desse que eu falei que é ex-aluno aí da Exalc.
Vocês podem ter esse cuidado na hora do supermercado aí, de dar uma olhada, que vocês vão observar bastante isso daí. Professor, a princípio não temos perguntas. O pessoal está parabenizando, né, a excelente palestra, está aí no chat. Mas perguntas, até agora, ninguém se manifestou. Então, quer dizer que a mensagem foi passada, né? Ou ninguém entendeu nada, Aline. O professor geralmente pensa nessas duas possibilidades, tá? Ou todo mundo gostou muito, ou foi um desastre. Mas Eu acredito que não tem a dúvidas. proposta que a Aline pediu, porque a gente, pensando muito em pós-graduação, vocês pensam muito naquela coisa muito específica demais, né? Aí quando a gente escuta alguém que está na outra parte do elo da cadeia produtiva, né? Aqui já é um pouco diferente, é realmente usando esse conhecimento teórico, que, como vocês viram, são coisas relativamente simples, das dificuldades que se tem aqui, é fazer uma diagnose, gente, é fazer uma lâmina. Tá? No geral, a principal coisa que a gente precisa aqui é diagnose correta. Tá? Porque com a informação certa, o pessoal já usa um produto, usa outro, que sabe que é para aquele problema específico. Tá? O que a gente percebe muito aqui na região é isso. Tá? E, assim, um nicho de oportunidades muito grande para vocês aí também. Né? Não fiquem com um pensamento fechado enquanto estudantes, né? Não, eu quero morar no Sul. Eu vou falar de mim porque dividir uma coisa pessoal aqui. Eu sempre quis morar no Sul do país. Falei, poxa, eu visitei o Sul um tempo na época de pós-graduando, num congresso, né? Que maravilha e tal. Gostava do sotaque do povo lá. Gosto, inclusive, até hoje. Mas a gente tem que tentar deixar a cabeça aberta, tá? Eu falei que Nordeste eu não iria nunca na minha vida. Não vou no Nordeste não, quer saber não. E aí, além do Nordeste, eu peguei o meio do Nordeste e finquei assim uma seta e falei assim, aqui no meio que você vai ficar ainda, tá? Então, assim, isso sou muito feliz, tá? Então, isso é importante. A Aline me conhece bastante aí. Feliz pelos meus alunos, né? Um ex-aluno meu saiu da universidade do interior do Pernambuco, foi a primeira federal no interior, entendeu? E hoje está numa Exal, que é um motivo de muito orgulho para mim, que vale um artigo na Science, do fundo do meu coração. É o que eu sinto muito isso aí, quando eu vejo uma Aline que se desdobrou para defender o mestrado aqui, foi tudo o mais rápido possível, porque a Exalc, eu fiz seleção na Exalc, tá? Eu ia ser orientado do professor Aranha, ou Aranha ou o professor Bedendo, tá? Seria um dos dois que ia ser meu orientador de mestrado quando eu fui aí. E aí, acabando que teve uma greve, o colega Júlio Barbosa que fez junto comigo, nós dois passamos. O Júlio depois trabalhou com o professor Bergamin aí, fez doutorado e tudo, mas foi por conta do diploma. Tá? Teve a greve aqui e o Júlio falou, não, eu quero ir, eu vou me desdobrar aqui, igual um doido aqui para formar. E aí, eu não quis fazer dessa forma e ele foi para a Exalc, tá? A Aline foi nesse mesmo exemplo aí, mas o que eu quero deixar claro aqui que eu sou muito feliz pelo convite, tá? Por exemplo, a UFV, onde eu fiz toda a minha formação, nunca me convidou, né? E aí um ex-aluno meu me convida para participar aqui junto com vocês e dividir um pouquinho aí de como funciona a agricultura aqui no submédio São Francisco. É uma potência muito grande, com muitas oportunidades de trabalho, não somente pensando em trabalho de campo, mas, como eu falei, nós temos a antiga Monsanto, né, a Bayer aqui, faz PCR em tempo real aqui, é tudo high-tech, tem de tudo. Tá? Então, é realmente um lugar de muitas oportunidades. Eu tenho certeza que a Aline e o Leonardo, quando viram algumas imagens aí, mesmo para vocês sendo, nossa, Mata Branca, que coisa é essa? Mas acho que para eles sentiram um pouquinho de saudade aí, e realmente nós temos muitas coisas boas aqui também, né? E é isso, Aline, não temos... Professor, tem um aluno, agradeço, né, novamente ao senhor por ter aceitado o convite, saiba que foi de coração e também para o senhor compartilhar todo o conhecimento, né, durante toda a sua jornada, mesmo o senhor não sendo de Petrolina, né, não sendo nordestino, conhece muito das culturas que são cultivadas aí, conhece da nossa cultura, sabe da potencialidade da nossa cidade, então acho que não teria outra pessoa para chamar, senão o senhor. Então, a gente agradece
E foi excelente a palestra. Tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta, ela vai ligar o microfone. É Marcelo, por favor. Bom dia a todos. Parabéns, professor Capucho, grande amigo. Estou prestigiando a palestra dele. Parabenizar, né, primeiro, né, pela palestra, que foi bem esclarecedora, né? Mostrou aí um pouco do nosso Nordeste, né? O potencial que o Nordeste tem para a economia do país, que muitas vezes é deixado de lado, né? Ou se desconhece, né? Eu trabalhei um pouco aí na região, né? Eu morei em Vitória da Conquista, na Bahia. O professor Alexandre conhece bastante aí a região. E eu trabalhei um pouco na região de uma região produtora de manga também na Bahia, e tinha essa questão do mercado externo e o mercado interno, né? O senhor falou muito aí sobre a questão do mercado externo, né? Da questão da qualidade dos frutos, né? Para serem exportados, e a gente vê um pouco do descaso com o mercado interno, né? Parece que a sobra, né, do que não vai para fora do país fica aqui para a gente, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Para o mercado interno, tem essa exigência ou realmente não tem tanta exigência, né, pelo consumidor interno, né, para a qualidade dos frutos, né? Queria que você abordasse um pouco essa parte do mercado interno. Beleza, Marcelo. Obrigado aí pela pergunta, tá? Realmente é uma pergunta importante. Gente, em linhas gerais, realmente é o dinheiro que importa, tá? Por exemplo, não tem aqui no mercado interno? Tem, Marcelo. Aonde que você vai encontrar? Nem aqui em Petrolina eu não acho, por exemplo, essa manga quente para comprar. É raríssimo. Porque vai tudo para fora. Agora, se você for nas grandes capitais do Brasil, aí tem parceria que os mercados fazem, tá? Redes de supermercados grandes, tá? Tipo, Pão de Açúcar. Você vai no Pão de Açúcar, tem manga lá, quente, qualquer uma que você quiser, tá? Então, tem lá. Nesse sentido, de preço, cara. Porque, realmente, não é que a manga interna aqui é ruim, não é isso. Ela é uma manga muito boa, porém a que vai para fora é zero de resíduo, tem todo um cenário ali a mais, tá? Então não significa que é uma coisa que é cheia de agrotóxicos que vai matar todo mundo. Não é isso, tá? A manga é muito boa, porque se eles já conseguem, imagina, eles já conseguem produzir muito bem, pensando num shake que manda um Boeing 777 para cá. Pensa bem, olha o cenário, né? Exclusivo. Ele veio aqui, buscou a uva e foi embora. Tá? Em menos de 24 horas ele fez esse percurso. Ou pouco mais de 24 horas, né? Que eu não sei quanto tempo gasta direto. Mas foi assim, chegou, pegou e foi embora. Mas nós temos essa questão aí dos mercados, cara. Tá? Então, eu fui falar do shake, eu me perdi um pouco aqui, tá? Veja se eu vou conseguir responder, tá? Tempo que eu não dou aula, eu tô ficando meio enferrujado aí. As aulas tudo mais virtual, né? Não tem muita pergunta, mas enfim, o cenário é esse, tá? Temos sim no mercado interno, tá? Mas imagina se o shake falou assim, não, essa manga sua não tá boa não. Aí ele manda para o mercado interno o Pão de Açúcar, tá? Porque ainda vai ter, imagina assim, tem 5, 7 certificadoras para aquele produto. Aí um deles você deu um vacilo e não atendeu. Aí você tem aquelas outras certificadoras que o seu produto continua bom. Aí você vai vendo quem vai pagar mais caro. E aí vai reduzindo isso. Então não significa que no mercado interno é ruim. Tá? Professor, e aqui não tem certificação? É péssima? Também não, porque o pessoal já sabe como manejar aqui e tem sempre esse cuidado de ter o mínimo de resíduo. Tá? Então, no geral, a manga daqui é muito boa. Tá? Agora, se tiver um produtor pequeno e ele usar exagerado lá por falta de conhecimento, sem ser intencional, pode ter uma manga daqui com resíduo? Pode, cara. Pode chegar e, obviamente, essa não vai para fora. Não pode ser alguma. Tá? E vai ficar no mercado interno. Tá? Mas, no geral, a gente tem as mangas daqui são muito boas, tá? Eu não sei se eu consegui responder tudo que você queria saber, mas eu acho que sim, né? Não, foi esclarecedor. Tá? É que a gente vai falando, a gente vai juntando uma coisa com outra, né? Você conhece bem, professor. E
E eu sou daqueles que gosta de falar ainda, né? Mas você é nordestino, Marcelo? Não, sou do Sudeste, mas morei muito tempo em Vitória da Conquista, na Bahia. Conquista Hoje parada. Daqui quando eu resido vou para aqui Linhares, Santos, em eu Minas vou lá. Gerais, Rio Paranaíba. Sim. Muito bom. Pessoal, estamos terminando a palestra do professor Alexandre. Gostaria de agradecer a todos e pedir 2 favores, bem rapidinho. Que todo mundo abrisse a câmera, só para a gente